Olá, amados. Nós estamos aqui hoje para dar a conferência de teologia sobre o livro de Hebreus. Então, nós estamos aqui hoje para promover um debate sobre o capítulo 2, que nós vamos tratar sobre esses assuntos desse capítulo. Eu tenho aqui hoje comigo o professor Rosivan, professor que está administrando esta matéria, e hoje um convidado especial para nós, que é o nosso professor Saulo, entendeu? Ele é lá da 11ª região, é lá do IEQ de Belo Aurora, né? Ela trabalha com a escola bíblica. Então hoje é um convite que nós fizemos e ele aceitou, e nós estamos felizes com isso, né? Quero passar a palavra para o professor Rosivan para dar início aí à nossa conferência. Primeiramente é uma honra estar aqui, juntamente com essas feras aqui do conhecimento, Pastor Antônio, nosso mentor aí, nosso professor Saulo aí, que é uma honra muito grande. E nós vamos falar, Pastor Antônio, de uma carta que é abençoadora. É uma carta que foi escrita aos primeiros cristãos da época, provavelmente do primeiro século, Entendendo um pouquinho, nós vamos entender que essa carta é uma carta de mera importância para os cristãos naquela época, porque ela vai trazer uma importância muito grande voltado-se ao conhecimento que precisava ser passado. Por exemplo, nós vamos falar aqui do Cristo como o nosso sacerdote pela ordem de Melquisedeque, Vamos entender um pouco por que tinha que ser pela ordem de Melquisedeque. Não poderia ser pela tribo de Levi, pela ordem de Arão, mas tinha que trazer essa informação, como que eles entendiam culturalmente, de uma forma linguística, Qual era a forma que eles iam entender isso a nós. Então, essa carta é de muita importância. Então, nós vamos começar, primeiramente, entender por que Cristo tinha que vir, ou foi titulado, como está lá em Hebreus, pela ordem de Melquisedeque. Essa ordem, para a gente poder entender, primeiro que Cristo, ele não foi titulado pela ordem de Arão, porque ele não é da tribo de Levi. Ele vai ser intitulado, pela ordem, por causa que ele é da tribo de Judá. Então, culturalmente falando, Israel não ia entender, se ele viesse pela tribo de Levi, ia falar assim, não, ele poderia ser qualquer coisa. Pode ser rei, menos sacerdote. Então, quando nós trazemos entendimento pela ordem de Melquisedeque, de entendermos que a carta está trazendo uma ideia cultural, linguística. E eles vão entender o seguinte, precisava ter uma linhagem, precisava vir de alguém, precisava ter um ponto de referência para que eles pudessem entender Jesus como sumo sacerdote. Mas hoje, Rosivan, nós entendemos essa ordem de Melquisedeque, a gente vê que dentro do contexto de estudo, essa ordem de uma pessoa que teve uma passagem pela Bíblia meio deixando muitas informações a desejar, porque Melquisedeque ninguém sabe de onde ele veio e nem para onde ele foi, E quem fez essa consagração? Como é que foi feito isso? Como é que o povo daquela época viu isso? Entende? Então, talvez são questionamentos que hoje a gente não se preocupa em informar. Você já falou culturalmente como é que foi feito, mas no entendimento do hoje, dos estudantes de hoje, será que não fica aí uma lacuna, para entender isso melhor? Hebreus ninguém sabe quem escreveu. Tem essa característica do livro, pastor? O senhor falou um negócio muito importante aí sobre o conhecimento da história, porque a gente precisa entender que nós estamos falando de um livro que ele é histórico. Nós estamos estudando um livro e aí a gente precisa conhecer boa parte da história. Por exemplo, o livro está caracterizado, tem uma das características do capítulo 18, versículo 2 de Hebreus, que quando fala de Cláudio, o imperador romano, quando pede para que todos os judeus se retirem de Roma, Então tem uma característica disso. Então é importante nós tratarmos. Nós estamos tratando de uma carta que fala de Cristo e a sua superioridade
né, como sumo sacerdote, né? Então, nós entendemos tudo isso, assim, bem por causa da história, por causa do que nós temos como relato. Senão, ficaria difícil. Nós trazemos uma base hoje e a saber que o aluno vai ter essas dúvidas. Ele vai perguntar. Ele vai querer saber de onde nasceu, por que nasceu, como nasceu. E aí, para a gente poder entender um pouquinho melhor a carta. Você está vendo, amados, como é que em pequenos momentos nós já descobrimos aí alguns debates que nós podemos fazer. Então, no próximo momento, nós vamos continuar tratando este tema para que nós possamos entender melhor esta carta que os estudiosos debatem tanto sobre ela.